Você jogou fora comida hoje. Não resto de comida. Comida. E em 7 dias, ela poderia ter nascido de novo. Mas antes de eu te explicar como isso é possível, deixa eu te contar o erro estranho que me fez descobrir isso. Porque não foi pesquisa. Não foi estudo. Não foi nenhum curso caro de agricultura urbana ou permacultura. Foi um balde que eu esqueci num canto da varanda. E o que aconteceu dentro daquele balde mudou completamente a forma como eu enxergo desperdício, solo e tudo que eu achava que sabia sobre como a natureza funciona. Mas tem um detalhe que eu preciso te contar antes de tudo. Porque quando eu vi o resultado, minha primeira reação não foi de surpresa. Foi de raiva. Raiva de ter perdido tanto tempo fazendo do jeito errado. Raiva de ter gasto dinheiro com produto que não precisava. Raiva de que ninguém tinha me falado algo tão simples antes. E se você ficar até o final desse vídeo, você provavelmente vai sentir o mesmo. Então vamos começar do começo. Tem uma coisa que acontece na sua casa todos os dias que você provavelmente nem para pensar. Você descarta matéria orgânica. Casca de fruta. Resto de legume. Borra de café. Casca de ovo. Folha murcha. Papel de cozinha usado. Sobra de arroz. Aquela parte do tomate que ninguém come. Tudo isso vai pro lixo. E na sua cabeça, e na minha também, durante anos, isso é lixo. Fim. Vai pro saco preto, vai pro caminhão, some da sua vida. Mas aqui está a pergunta que ninguém faz. O que esse material realmente é? Porque do ponto de vista da natureza, não existe lixo orgânico. Existe matéria em transição. Existe energia que ainda não chegou no destino certo. Existe alimento que ainda não encontrou o receptor certo. E quando você entende isso de verdade, não só na teoria, mas quando você vê isso acontecendo na sua frente, alguma coisa muda. Agora deixa eu te contar o que aconteceu com aquele balde. Era um balde comum, daqueles de 5 litros. Eu tinha usado para misturar alguma coisa, não lembro o que, e tinha ficado na varanda. Num dia qualquer, eu joguei uns restos dentro. Casca de banana, um punhado de cascas de cebola, restos de alface que tinham murchado, borra de café do filtro. Nada organizado. Nada planejado. Eu não estava fazendo compostagem. Eu só estava com preguiça de ir até a lixeira naquele momento. Cobre com uma tampa que não fechava direito. Deixei ali. E esqueci. Completamente. Dias depois, eu passei pela varanda e lembrei do balde. Minha primeira reação foi de culpa, sabe? Aquela sensação de vai tá horrível, com bicho, com cheiro ruim, que preguiça de limpar isso. Abri esperando o pior. E não era o pior. Era completamente diferente de tudo que eu esperava. O material estava quente. Não morno. Quente. Com uma textura densa, escura, úmida do jeito certo. Um cheiro de terra molhada, não de podre. Nenhum bicho visível. Nenhuma moscas. E o volume tinha diminuído. Aquilo que eu tinha jogado dentro tinha se transformado em algo completamente diferente. Em dias. Não em semanas. Não em meses. Em dias. E foi aí que minha cabeça começou a trabalhar de um jeito diferente. Agora, me faz um favor. Comenta aqui embaixo uma coisa. Você já tentou fazer compostagem antes e desistiu porque demorava demais? Porque eu sei que tem muita gente que já foi por esse caminho. Que comprou a composteira, que leu sobre proporção de carbono e nitrogênio, que tentou regar e revirar na frequência certa, que esperou semanas e não viu resultado, e que acabou desistindo achando que estava fazendo algo errado. Mas aqui está a verdade que ninguém fala. Você não estava fazendo algo errado. Você estava sendo ensinado errado. Existe uma diferença enorme entre esses dois. E entender essa diferença é o começo de tudo. Então o que realmente aconteceu naquele balde? Para entender isso, eu preciso te explicar uma coisa sobre como a decomposição funciona de verdade. Quando matéria orgânica começa a se decompor, não é um processo único. É uma sequência. Uma série de transformações que se ativam em cadeia, cada uma preparando o ambiente para a próxima. Nos primeiros momentos, bactérias que já estavam presentes no próprio material começam a trabalhar. Essas bactérias geram calor como subproduto. Esse calor acelera a atividade delas. Mais atividade, mais calor. O ambiente fica cada vez mais favorável. É uma reação que se alimenta. Mas essa reação tem inimigos. E os inimigos dela são exatamente o que a maioria das pessoas faz quando tenta fazer compostagem do jeito tradicional. Revirar demais. Isso quebra o ambiente que as bactérias estão construindo.
É como desligar o motor no meio da corrida. Expor demais. Quando você deixa o material muito aberto, você perde umidade e temperatura. O sistema perde energia. Interferir demais. Ficar adicionando material novo, mudando o equilíbrio, testando, ajustando, tudo isso interrompe o ciclo antes que ele se complete. Aquele balde esquecido não tinha nada disso. Sem revirar. Sem exposição excessiva. Sem interferência. O sistema entrou num estado que eu só consigo chamar de otimizado. E quando o sistema entra nesse estado, o tempo despenca. Agora vem a parte que eu achei mais fascinante de tudo isso. Existe um ponto específico no processo de decomposição onde tudo muda. Antes desse ponto, o processo é lento, gradual, quase imperceptível no dia a dia. Depois desse ponto, é reação em cadeia. Os microbiólogos chamam de fase termofílica. Quando a temperatura interna do material passa de certo nível, uma população diferente de micro-organismos assume. Esses organismos são muito mais eficientes. Eles quebram moléculas complexas rapidamente. Eles transformam o que era lixo em algo completamente diferente num tempo muito curto. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. Esse ponto de ativação não precisa de nada especial. Ele precisa de ausência de interferência. É contra-intuitivo. A gente foi treinado a achar que resultado vem de ação. Que se você quer que algo aconteça, você precisa fazer mais. Adicionar mais. Ajustar mais. Controlar mais. Mas aqui, o oposto é verdade. O melhor que você pode fazer é parar. Quando eu entendi isso, eu precisei testar de propósito. Porque uma vez pode ser acidente. 2 vezes já é dado. Peguei o mesmo tipo de resíduos. Mesmo recipiente. Dessa vez, prestei atenção em uma única variável, o ambiente. Não o que eu estava colocando dentro. Não a frequência. Não a quantidade. Só o ambiente. Controlei a umidade para não deixar secar nem encharcar. Controlei a exposição ao ar. E aí simplesmente, parei de mexer. Em menos de 1 semana. Aconteceu de novo. Mesma textura. Mesmo calor. Mesma transformação. E aí eu comecei a entender que aquilo não era sorte. Era reproduzível. Era confiável. Era um processo que funcionava toda vez que eu parava de atrapalhar. Agora para um segundo e pensa comigo. Se você pudesse transformar absolutamente todo o lixo orgânico da sua casa em recurso útil em menos de 7 dias, o que isso mudaria na sua rotina? Pensa no volume de material que você descarta por semana. Casca de fruta, resto de comida, borra de café, material vegetal. Tudo isso some no lixo e você nunca mais vê. Mas e se esse material pudesse voltar para você de uma forma diferente? Mais útil, mais poderosa do que quando entrou? Porque é exatamente isso que acontece quando o processo funciona certo. E o mais importante, você não precisa de nada que não tem. Sem produto, sem ferramenta especial, sem espaço grande, sem conhecimento técnico avançado. Você precisa de resíduo, de um recipiente e de paciência para não interferir. Isso é tudo. Mas agora deixa eu te contar a parte que realmente me surpreendeu. Porque até aqui eu estava focado no processo. Na velocidade. Na transformação do material. O que eu não esperava era a resposta do solo. Quando eu apliquei aquilo que saiu do balde na terra dos meus vasos, eu esperava ver diferença em talvez 2 semanas. Talvez 3. Era o tempo que eu estava acostumado com outros tipos de adubo. A resposta foi em dias. As plantas que estavam estagnadas começaram a mostrar movimento. Novas folhas. Crescimento visível. O solo que estava compactado começou a soltar. A água que antes escorria passou a ser absorvida de forma diferente. E eu fico pensando nisso até hoje. Porque a gente gasta muito dinheiro tentando melhorar solo. Adubo granulado, substrato especial, produtos líquidos, humus importado. Existe um mercado enorme em cima disso. E boa parte dessas pessoas que gastam esse dinheiro estão descartando a resposta no lixo toda semana. Não porque são ignorantes. Não porque não se importam. Porque ninguém nunca explicou de um jeito que fizesse sentido na prática. E aqui chegamos na pergunta que eu não consigo parar de pensar desde que entendi tudo isso. O que mais a gente está fazendo errado sem perceber? Porque aquele balde me ensinou uma coisa que vai muito além de compostagem. Me ensinou que a natureza já tem os sistemas. Ela não precisa que a gente invente nada.
Não precisa que a gente adicione nada de fora. Ela precisa que a gente pare de interromper. E isso vale para solo. Mas também vale para outras coisas. Pensa em quantas vezes você tentou forçar um resultado e não conseguiu. E quantas vezes as coisas funcionaram justamente quando você parou de tentar controlar tudo. Esse balde me lembrou de algo que a gente sabe intuitivamente, mas esquece o tempo todo. Às vezes o melhor movimento é nenhum movimento. Então vamos fechar o ciclo. Você lembra da pergunta lá do começo? Por que ninguém está fazendo isso? Agora você tem a resposta. Não é porque não funciona. É porque é simples demais para parecer real. A gente foi condicionado a desconfiar de coisas simples. Se é fácil demais, tem algum truque. Se não precisa de produto, não pode funcionar direito. Se não tem uma lista grande de passos, deve estar faltando algo. Mas não está faltando nada. O processo funciona exatamente porque é simples. Porque a natureza não precisa de complexidade para ser eficiente. Ela precisava de bilhões de anos para desenvolver esses sistemas. E eles já são perfeitos. Você só precisa parar de atrapalhar. E antes de eu terminar, deixa eu te deixar com um pensamento. Da próxima vez que você for jogar algo fora, para por um segundo. Olha para aquele material. E pensa, isso é lixo mesmo? Ou é matéria em transição que ainda não encontrou o destino certo? Porque a diferença entre lixo e recurso, muitas vezes não está no material. Está em como você enxerga ele. E agora que você sabe que 7 dias é tudo que um resíduo precisa para virar alimento de solo, você nunca mais vai olhar para o seu lixo orgânico do mesmo jeito. Você vai jogar fora um pouco menos. Vai observar um pouco mais. E vai começar a fechar os ciclos que a sua casa já produz, mas que você nunca tinha percebido. Todo resíduo pode virar recurso. Todo descarte pode virar produção. Todo ciclo pode se fechar. Isso não é só sobre plantas. Não é só sobre solo. É sobre uma forma diferente de enxergar o que você tem, o que você usa e o que você joga fora. Se esse vídeo abriu alguma coisa na sua cabeça, deixa o like. Não por mim. Para esse tipo de conteúdo continuar aparecendo para mais pessoas que nunca ouviram isso antes. E nos comentários, me conta uma coisa que você descarta toda semana que, depois de tudo isso, você está começando a enxergar diferente. Porque no próximo vídeo, eu vou te mostrar o ajuste exato que acelera esse processo ainda mais. Um detalhe específico de ambiente que eu descobri no terceiro teste e que reduziu o tempo pela metade. Quase ninguém conhece esse detalhe. E quando você vê, faz todo sentido. Deixa o canal salvo. Porque esse é o tipo de conteúdo que não fica em tendência. Ele fica para quem procura. E você acabou de achar.